Boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo certo? Estão bem descansados para as próximas 3h30? Tranquilo? Dá para ficar 3h30, dá para ficar até meia-noite. Como é bom, gente, a gente estar junto, celebrando a Deus, celebrando ao nosso Senhor e Salvador. É sempre muito bom a gente estar junto, né? Todo domingo a domingo. É um prazer estar aqui, estar compartilhando da palavra de Deus e crescendo junto uns com os outros, né? É sempre bom a gente estar em comunidade, a gente poder louvar a Deus, a gente poder cantar músicas para Ele, cantar canções para Ele e louvar Ele por quem Ele é, né? por tudo que Ele fez por nós. E como todos vocês sabem, a gente está chegando perto de uma data muito especial para nós, uma data muito importante para nós cristãos. Não sei se alguém se arrisca a dizer que data é essa, sabe? Páscoa, é a Páscoa. É a data muito importante, vamos dizer assim, a data mais importante para nós cristãos. A gente não estou falando de feriado, não estou falando que você na sexta-feira pode dormir até tarde, não estou me referindo a isso. Também não estou me referindo ao famigerado coelhinho, né, que a gente ouve muitas vezes por aí. Muito menos vou falar sobre o consumo excessivo de chocolate que a gente tem nessa época do ano. Porque certamente algumas pessoas ganham alguns quilos, e eu me incluo nisso. O que eu engordei não foi por causa que eu casei, mas foi só por causa das Páscoas depois disso, né? Então, é por isso que eu engordei. Mas, quando a gente fala de Páscoa, a gente tem uma data muito importante, que muitas vezes tem perdido o seu sentido. E como comentado, durante todo esse mês, né, a gente vai ter a Páscoa no último domingo do mês, né? E durante todo esse mês a gente vai comentar aqui à frente a respeito sobre o que é a Páscoa de Deus, a Páscoa, o verdadeiro sentido da Páscoa para nós cristãos, né? E como todo bom cristão, quando a gente vai falar de Páscoa, obviamente que a gente não vai tirar um sentido da cabeça, né? A gente vai procurar nosso manual. E aí eu queria convidar vocês a pegar a Bíblia de vocês, né? Para a gente estar lendo algo a respeito do sentido da Páscoa, tá? Do que é a Páscoa para nós. Então, gostaria de convidar vocês a abrir as suas Bíblias em Isaías 52. A gente vai ler o capítulo 52 e 53. Está lá um pouquinho depois ali de Salmos, está ali quase no meio da Bíblia. Para quem não tem Bíblia, vai ser passado aqui no telão também. Então a gente vai ler Isaías 52, do versículo 13 até Isaías 53, versículo 12. Então vamos lá. Vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele. Sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como um homem. Não parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele. Por aquilo que não lhes foi dito, verão, e o que não ouviram, compreenderão. Quem creu em nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza, ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a boca. Como um cordeiro levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pôde falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes.
Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole, prolongará seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes. Ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Senhor nosso Deus, obrigado porque a tua palavra é viva. E obrigado, Pai, porque nós podemos ler uma preciosidade dessas, Deus, e ver como a tua graça é manifestada através do tempo em nosso favor. Obrigado, Senhor, pelo envio do teu Filho amado. Obrigado pelo sangue de Jesus Cristo derramado em nosso favor. Nós te damos graças, Senhor, porque nós não somos merecedores, mas que apesar disso o Senhor nos resgatou no nosso túmulo, enquanto nós estávamos mortos em transgressões e pecados, o Senhor foi rico em misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo imenso amor com que o Senhor nos amou. Nós te louvamos e pedimos, Pai, que o Senhor fale a nós essa noite, Pai. Nos dá um coração quebrantado e contrito para entender a tua palavra, para buscar o Senhor, adorar o Senhor e nos render a quem tu és. Essa é a nossa oração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, gente, esse texto que a gente acabou de ler é um texto muito famoso. Nós acabamos de cantar, inclusive. E é difícil exagerar quando a gente fala da importância de Isaías em relação à obra de Jesus. Porque embora Isaías está falando muito tempo antes de Jesus vir ao mundo, Isaías fala muitas coisas a respeito do servo do Senhor. O servo que viria, o Messias. Sem dúvida, a gente está diante de um dos livros mais citados do Novo Testamento. Embora Isaías está lá no meio do Antigo Testamento, ele é um dos livros mais citados pelos escritores do Novo Testamento. Ele só perde para Salmos. Salmos é um livro que volta e meia está sendo citado tanto diretamente como indiretamente. Mas Isaías, parece que ele está quase ali. Ele várias vezes citado no Novo Testamento também, pelos seus escritores. O livro de Isaías, ele revela um pouco mais acerca da obra redentora de Cristo, do Messias que haveria de vir. Não somente para Israel, porque Israel, Judá, eles estavam esperando esse Messias. Mas esse Messias que viria ao mundo, o Salvador. Então, Isaías, ele nos fala a respeito disso, do Messias que haveria de vir. Porque ele está falando isso 700 anos antes de Jesus nascer. E ele está falando desse Messias que viria. Na primeira parte de todo esse livro, nos capítulos de 1 a 39, o profeta ele lida principalmente com algo presente ali para aquele povo, para os primeiros leitores, né? Ele vai falar sobre a ameaça real da Síria. É um povo que já tinha conquistado ali o reino do norte, que era Israel, as 10 tribos, e Judá, que tinha ficado com 2 tribos, estava sendo ameaçado. E é justamente nesse contexto, o profeta ele começa a falar nos primeiros 39 capítulos sobre essa situação, sobre a ameaça que eles estão sofrendo, de serem dominados também, serem conquistados. E lá no capítulo 39, até tem um momento em que vem o rei da Babilônia, e Isaías então profetiza que em algum momento os utensílios do templo seriam levados para essa Babilônia. Então ele já está dizendo, ali naquele instante, que antes de Jesus, né? Ali no meio, vai haver um cativeiro babilônico. A Babilônia vai vir e vai engolir Israel. Vai levar eles cativos para a Babilônia. Já na segunda metade, que é justamente onde que a gente leu aqui, né? Após falar de tudo isso que aconteceria para os judeus lá na Babilônia, nos capítulos de 40 até 66, até o final do livro, Isaías se concentra no futuro de Israel, no futuro de Judá, né? Perto do fim do cativeiro babilônico. Ele fala que eles vão ser cativos ao mesmo tempo que eles vão voltar, né? E Isaías vai até um pouco além. Ele começa a falar sobre
um triunfo sobre um servo que lhes viria, sobre o Messias que seria enviado por Deus. Né? Ele começa a falar essas coisas e ele ainda vai mais longe ainda. Se vocês lerem Isaías 65, vocês vão ver que lá ele está falando sobre o fim dos tempos, sobre os novos céus e a nova terra, que Deus haveria de criar. Então, quando a gente para pensar em Isaías, pensar no contexto histórico, ele está escrevendo tudo isso, ele pega um período enorme, porque ele está falando de 700 a.C., ele fala sobre o cativeiro babilônico, que é ainda um tempo à frente, né, uns 100, 140 anos depois. Depois ele fala sobre a vinda do servo e depois ele fala sobre o fim dos tempos, que a gente nem sabe quando vai acontecer ainda, né, que é muito à frente. Então é um período muito grande, desde a ameaça da Síria até o triunfo final do Senhor, onde não haverá mais choro, não haverá mais clamor, conforme está lá em Isaías 65, 19. Mas algo central para Isaías, e por que não dizer para todo o Antigo Testamento, como também para toda a Bíblia, existe uma mensagem central para Isaías. Uma mensagem central para Isaías que permeia toda a Sagrada Escritura, que é justamente uma mensagem de esperança. Uma mensagem de esperança sobre a qual nós podemos e devemos depositar a nossa confiança. Uma confiança, a nossa fé, depositar a nossa vida. E é justamente essa mensagem de esperança que a gente acabou de ler nos capítulos 52 e 53. Essa é a mensagem de esperança que a gente vê em toda a Bíblia. Né? Isaías 52 e 53. E eu queria chamar a atenção para vocês, para a gente ler logo o iniciozinho desse texto que a gente leu logo no início, 52, do 13 até o 15, para a gente ir pegando o que Isaías quer nos dizer aqui. Ele diz assim: vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele. Sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como um homem. Não parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele. Por aquilo que não lhes foi dito, verão, e o que não ouviram, compreenderão. É interessante como Isaías começa esse texto, esse cântico, de uma maneira muito diferente. E talvez você possa estar pensando que eu estou falando aqui, não, Isaías começou esse cântico, estava pensando que eu estou falando da música que a gente cantou antes. Mas a ideia é que Isaías escreveu esse texto numa forma de cântico, uma forma de canção. De fato, é uma música que está ali. Isaías está escrevendo dessa forma. Né? E olha que maravilha. Tanto tempo depois, essa canção a gente pode se reunir aqui e a gente pode cantar a Deus, exaltar o nome dele, porque essas promessas, elas já se cumpriram. Porque tudo isso que Isaías está dizendo aqui já aconteceu há 2000 anos atrás. Isaías está dizendo para frente, e hoje nós olhamos para trás e podemos agradecer a Deus por aquilo que já aconteceu. E no livro de Isaías como um todo, a gente tem 4 canções muito parecidas com essa. São conhecidas como as canções do servo, onde que Isaías ele vai falando sobre esse servo do Senhor. Se vocês quiserem anotar as referências para ler em casa, vocês verem o que Isaías está dizendo a respeito do servo do Senhor. A gente vai ver essas canções lá em Isaías 42, de 1 a 9, no capítulo 49, de 1 a 7, no capítulo 50, de 4 a 11, e aqui no 52, 13 até o 53, 12. E como comentei, é interessante como Isaías começa essa canção. Porque parece que Isaías está começando a música pelo fim da história. E se a gente para pensar que é uma música, Isaías começa falando do jeito que ele está falando, ele já começa do fim. Ele não começa do início. Ele fala do que já aconteceu. Ele fala do triunfo do servo sofredor. Ele diz assim: vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. E justamente isso nos aponta na contramão de uma aparente derrota. Porque quando a gente olha para Jesus, a gente pode pensar: não, Jesus foi derrotado no madeiro. Jesus morreu no madeiro. Ele foi condenado. O mal venceu. A gente pode até estar pensando que o diabo venceu. Mas o que salta aos nossos olhos é que na canção de Isaías ele afirma e não deixa dúvida nenhuma de que essa aparente derrota do servo do Senhor, que esse sofrimento, essa humilhação que ele iria passar, lhe dão uma glória incomparável. O exaltam à mais alta posição. Ninguém se compara a ele.
ele vai ser engrandecido, ele vai ser elevado, muitíssimo exaltado. Ninguém se compara a ele. Ninguém se compara a ele. Eu queria convidar vocês a ler Atos 2:36, que vai ser projetado aqui. E o que lá na frente, depois do que tudo isso aconteceu, diz assim: portanto, que todo Israel fique certo disto. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Esse Jesus que acabou de morrer, que vocês acabaram de assassinar numa cruz, Deus o fez Senhor e Cristo. E a palavra Senhor é soberano, é poderoso, é acima de todas as coisas. Esse cara que acabou de morrer na cruz, ele é soberano, engrandecido, muitíssimo exaltado. E embora Isaías ele comece esse cântico exaltando quem é esse servo sofredor, ele não tem intenção nenhuma de maquiar aquilo que acontece com ele. Ele não mascara nada, ele mostra tudo o que acontece, tudo aquilo que é enfrentado pelo servo do Senhor até o dia da sua glória. Tudo aquilo que ele vai enfrentar, Isaías está prevendo aqui 700 anos antes. Vai acontecer isso. Embora ele vai ser exaltado, vai acontecer um monte de coisa antes. Um monte de coisa. E ele diz assim no versículo 14: assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como um homem. Não parecia um ser humano. Antes de ser exaltado pelo Pai, Cristo foi desfigurado pelo abuso dos soldados romanos, quando estavam surrando ele. Ele apanhou, ele foi esmagado sem nenhum pingo de compaixão, ao ponto de não ser nem reconhecido como um ser humano. É isso que Isaías está dizendo. Foi feia a coisa, gente. Não foi uma surra com uma vara. Foi feio o negócio. Ele não parecia humano. De igual modo, no versículo 15, ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele. Pois aquilo que não lhes foi dito, verão, e o que não ouviram, compreenderão. Esse aspergirá, em outras versões, ele vai dizer que causará admiração, ou até mesmo causará temor a muitas nações. E aqui nós temos uma ideia de que a obra do servo do Senhor, ela vai se estender até os confins da terra, a todo povo, língua e nação. Não somente aos judeus, não somente aqueles que estão recebendo esse livro de Isaías, que estão achando que é só para eles, que eles são um povo escolhido de Deus. Mas Isaías está dizendo, tem reis de outras nações que vão calar a boca diante desse servo sofredor. Desse cara que foi moído, que foi maldito no madeiro, eles vão ficar quietos. Eles vão ficar admirados, com temor no coração. E a aspersão do seu sangue, assim como era feito no templo, onde que animais eram sacrificados e esse sangue derramado era aspergido para perdão de pecados, a mesma coisa acontece no sacrifício de Cristo, que atingirá até mesmo reis de outras nações, até mesmo pessoas que jamais fariam parte do reino de Israel, que seriam descendentes dos judeus. Esse sangue iria cobrir os pecados dessas pessoas. Essa é a boa notícia para nós, porque nós não somos judeus. Essa é a esperança. E Isaías continua dizendo, ele fala assim no capítulo 1 do versículo 1 do capítulo 53. Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Percebe que Isaías ele começa a falar de outros reis, de outros povos, e que todos os povos serão atingidos por esse servo do Senhor. A obra desse servo vai gerar temor no coração de pessoas de todas as tribos, de todos os povos, todas as línguas, todas as raças. Mas no versículo 1, ele volta para o seu próprio povo. Ele volta para o seu próprio povo. Ele acabou de afirmar que todos serão atingidos. Mas do povo escolhido de Deus, para ser luz para as nações, quem creu na pregação de Isaías? Quem creu na mensagem que Isaías está trazendo aqui? Porque quando a gente olha 700 anos depois, a gente sabe que Jesus foi rejeitado pelo seu próprio povo. O próprio povo da aliança fez pouco caso dele. A sua origem não foi promissora. Jesus não veio com pompa de gente nobre.
com pompa de gente rica. Ele não veio com toda a honra. Ele não veio de uma família rica. Ele veio de maneira humilde. E nós sabemos como que Jesus nasceu. Numa manjedoura, sem ter onde nascer. Esse é o servo do Senhor, aquele que sofre desde o nascimento até a sua morte. Filho do carpinteiro? Não. Isso aí, nazareno? Aí a resposta é, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vocês veem como Jesus ele é rejeitado pelo seu próprio povo. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Como uma raiz de terra seca. Sabe aquela cena de um deserto extremo que fazem meses, até anos que não chove naquele lugar? E tem uma árvore lá com as raízes expostas, um brotinho bem pequenininho. Sabe, provavelmente você já viu isso em algum filme. Mas para aqueles que estão lendo esse texto aqui de Isaías, os primeiros leitores, para eles é normal isso. Eles estão acostumados com deserto, com terra árida. Eles sabem quando fala de um broto com a raiz saindo numa terra seca, eles sabem o que é. E se a gente olhar para uma planta dessa que aparentemente está morrendo, a gente não vai esperar nada de bom vindo de lá. E é exatamente isso que acontece com Cristo. Assim como aqueles brotos eram rejeitados, ele foi rejeitado pelo seu povo. Porque não havia nele qualquer beleza, qualquer majestade. As pessoas não correram atrás de Jesus porque ele era bonito. Ele não era Miss Brasil, Mr. Brasil no caso, ou Mr. Israel. Ele não era bombadão, trincadão, não era. Ele não vinha de uma família que tinha nome e que as portas se abririam para ele. Não havia qualquer beleza para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Enquanto nós, no século 21, e certamente o pessoal lá na época de Isaías, na época de Jesus, a gente quer a todo custo fugir de qualquer tipo de sofrimento, qualquer tipo de fraqueza, a gente não quer sentir dor. Eu, quando estou com uma dor de cabeça, eu tomo um paracetamol porque eu não aguento ficar com dor. E o Filho de Deus, o servo do Senhor, o servo que veio ao nosso favor, ele abraçou o sofrimento, ele abraçou a fraqueza sem medo. Ele foi um homem de dores que passaria pela dor e pelo sofrimento, sabendo de fato o que é padecer. De fato, esse é o servo do Senhor. E a Bíblia vai se referir muito a esse texto aqui como o servo sofredor. O servo do Senhor é um servo sofredor. E esse está um ponto aqui. Enquanto a gente não aguenta nenhuma dorzinha, enquanto a gente quer fugir do sofrimento, Cristo vai em direção ao sofrimento. Ele não precisava passar por isso, mas ele veio em nosso favor. E é então que a gente se depara com o refrão dessa bela canção. A mensagem central a qual toda a Bíblia fala, toda a esperança que a gente tem está depositada sobre essa mensagem. E é isso que Isaías frisa nos versículos de 4 a 6. Que eu chamo aqui de refrão dessa canção, mas é a parte central de todo esse texto. Porque Isaías diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, e cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. É então que Isaías nos apresenta a razão da desgraça e do sofrimento que o servo de Deus enfrenta. Não se trata só de sofrer por sofrer, gente. E muito menos sofrer porque ele fez alguma coisa de errado, porque ele tinha alguma falta. Não é essa a razão do sofrimento. É um sofrimento vicário, sofrimento substitutivo. Existe uma substituição aí. O sofrimento do servo do Senhor, ele é em nosso favor. O sofrimento de Jesus foi por você. O sofrimento de Jesus foi por mim, por todos nós aqui. Jesus sofreu por causa do nosso pecado, meu e seu. A nossa culpa, Jesus que tomou sobre si. A ira de Deus que nós merecemos por causa do nosso pecado, a ira santa de Deus contra o mal, ele recebeu.
O castigo que nós somos dignos de receber, Jesus que assumiu. Não foi por outra coisa. O sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, foi derramado para apaziguar a ira santa de Deus contra você. Porque você é mau. Porque eu sou mau. Porque nós pecamos, nós ofendemos, nós nos rebelamos contra Deus dia após dia. Cristo morreu por isso. Quando alguém te perguntar por que Jesus morreu, não foi porque ele errou. Não foi porque ele desafiou as autoridades. Não foi por causa disso. Ele morreu por nossa causa, por causa dos nossos pecados. Quando perguntarem para você o que é a Páscoa, é que Cristo morreu pelos nossos pecados. Esse é o sentido da Páscoa. O Cordeiro de Deus que derrama o seu sangue precioso em nosso favor. Enquanto alguns consideram que ele foi castigado por Deus por algum demérito, ele foi moído por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Olha o que diz o versículo 5. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Jesus, o servo sofredor, não sofreu meramente dor física, abandono de pessoas que eram próximas dele. Aquele em quem não havia pecado nenhum, ele recebeu todo o nosso pecado. Todo o nosso pecado. Ele foi abandonado por Deus, recebendo a sua ira contra nós. Ele recebeu a ira de Deus por causa do pecado que a gente cometeu. Por causa nossa. Olha o que diz 2 Coríntios 5, 21. Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. E é muito interessante como no final do versículo 5 ele fala: o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E aqui está algo muito importante para nós. Essa é a nossa esperança, é porque Cristo nos trouxe paz. Simplesmente paz. Através da obra do servo sofredor, Cristo Jesus, nós não somos mais inimigos de Deus, porque Cristo trouxe a paz. Sem paz, sem essa trégua, Deus vai buscar você. Ele vai te destruir, ele vai te mandar no inferno, para o resto da eternidade. Sem paz com Deus, nós somos inimigos contra o Todo-Poderoso. Esse é o nosso destino. O nosso pecado faz isso com a gente. Mas Cristo nos traz paz. Romanos 5:1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados pela fé no quê? Pela fé naquele que morreu a nossa morte, sofreu pelos nossos pecados, sofreu a ira de Deus que nós merecemos. Nós temos paz com Deus. Pelas suas feridas nós fomos curados, nós fomos sarados, como dizem algumas outras versões. Os sofrimentos de Cristo removem a penalidade que nós deveríamos receber. Ele desfaz os efeitos do pecado em nós. Ele nos purifica de uma vida cheia de iniquidades. Ele nos dá novas vestes, uma nova vida, uma vida pela qual não é mais vivida para a gente. É uma vida que é vivida para Deus, para a glória de Deus. Não é mais para a gente não vive mais uma vida umbigocêntrica, a gente não vive mais em torno do nosso umbigo, porque a gente quer agradar Deus. E quem faz isso é Cristo Jesus. Tudo isso muda através de Jesus Cristo e da sua obra que nos traz paz. E uma coisa muito importante é que esse não é um problema só de alguns. A gente, depois de um tempo andando com Deus, a gente perde a noção, pode perder a noção, quando a gente não cuida, de achar que a gente é melhor que os outros. E esse é um problemão. Porque a gente não sabe de onde a gente veio. A gente não sabe aquilo que a gente é na raiz do nosso coração. Que Cristo vai lá e transforma. E saber que sem Deus nós não somos nada. O Charles Spurgeon diz que o evangelho nada mais é do que um mendigo saber onde tem comida e falar para outro mendigo onde que está essa comida. Nós somos miseráveis, não tem nenhum melhor do que o outro. Não importa se você se converteu há 50 anos atrás, se converteu ontem. Todos nós somos pecadores. E nós temos que ter a consciência de que nós somos pecadores. E dar graças a Deus porque Ele nos salva. Porque Ele envia o seu Filho, o seu servo sofredor para morrer por nós. Versículo 6, ele diz assim: todos nós, como ovelhas, nos desviamos
Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Novamente, o profeta nos relembra o motivo pelo qual Cristo sofreu naquela cruz. Por causa de mim, por causa de você. A nossa iniquidade caiu sobre ele. Os nossos pecados foram transferidos para Jesus. A nossa dívida foi debitada por ele. Ele puxou o cartão de aproximação e ele pagou a conta. A conta que você não tinha dinheiro nenhum para pagar. Que você nunca ia conseguir pagar. Ele pagou com sangue. Ele morreu por nós. Por causa do nosso pecado. Ele se ofereceu como sacrifício em nosso lugar. Nos versículos 7 a 9 ele vai dizer: ele foi oprimido e afligido. E contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro. E como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada. Ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. O próprio Cristo afirma que ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em favor de muitos. O servo sofredor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele não abriu a boca. E Isaías vai fazer questão de dizer que ele não tinha pecado algum. E que mesmo não tendo pecado algum, mesmo sendo inocente, ele foi para a morte e não abriu a boca. Ele não se defendeu. Ele fez isso de bom grado, por amor, porque ele quis, porque ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele não abriu a boca. Eu não sei se você, ainda mais aqui em Bento, né, que tem muita colônia, é uma cidade pequena e muita gente veio do interior. Não sei se você já viu um porco ser carneado. Se você já viu isso acontecer, você sabe que é feio, é uma gritaria, o porco não para de espernear. Ele não para quieto porque ele sabe que ele vai morrer. Ele não quer dar o bacon dele de graça. Ele não para. Mas se você também veio do interior, você talvez já viu uma ovelha indo para o matador, um cordeiro indo para o matador. E eu não sei se você já viu uma ovelha sendo tosqueada. Ela fica paradinha, ela não mexe. Cara, tu pode dar um chute nela que ela não mexe. Ela fica paradinha. E quando a gente olha para Jesus, diante do Sinédrio, diante de Pôncio Pilatos, o que Jesus faz? Ele não fala nada. Ele não fala nada. Como uma ovelha diante dos seus tosqueadores. Como um cordeiro que foi levado para o matadouro. Ele não abriu a boca. Mesmo sendo inocente. Assim como haviam sacrifícios dos cordeiros por causa do pecado do povo. E lembrem, Isaías está falando para um povo que faz isso sempre. O pessoal fazia sacrifício no templo. Sacrificava o cordeiro por causa do seu pecado. Pegava um cordeiro de 1 ano, perfeito, sem nenhuma mancha. Levava lá para o sacerdote sacrificar aquele cordeiro por causa do pecado dele. O cordeiro não tinha feito nada. E qual que é a imagem que Isaías evoca aqui para Jesus? Ele fala que como um cordeiro. E 700 anos depois, quando João Batista vê Jesus, o que ele fala? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro verdadeiro. Jesus Cristo. Um sacrifício definitivo, pago uma vez por todas. Nesses mesmos versículos aqui a gente tem um pequeno e importante detalhe acerca da profecia daquilo que aconteceria a respeito de Jesus. Porque ele vai dizer, foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. E a gente sabe que Jesus, mesmo sem ter pecado algum, como é que ele foi erguido no madeiro? Quem estava ao lado dele? 2 ladrões, 2 criminosos. Ele foi tratado como um criminoso. E um outro detalhe muito importante para mostrar de como Deus é perfeito, de como as suas profecias se cumprem. Porque quando Jesus diz está consumado, quando ele morre, quando ele entrega a sua vida nas mãos do Pai, tem um homem muito piedoso chamado José de Arimateia. E ele pega Jesus, ele fala, não, eu vou dar um túmulo digno para Jesus. Que não era de gente pobre não, tá? Tinha que ter dinheiro para fazer isso. E aqui tem um detalhe muito preciso. De falar, cara, como é que Deus planejou tudo isso antes da fundação do mundo? Embora Jesus tenha sido justo e santo, em sua morte ele foi tratado como um criminoso. E a gente sabe disso. E a gente sabe que também, embora Jesus tenha sofrido tudo isso, a gente sabe que foi da vontade do Pai. Não foi ao acaso, não foi sem querer, mas foi planejado, foi arquitetado. Antes do mundo ser mundo, antes de você ser você, Deus já havia planejado tudo isso. É isso que nós vemos no versículo 10. Ele diz assim, contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua
prole e prolongará seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e livrará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Cristo foi entregue de acordo com o desígnio e presciência de Deus. Foi da vontade do Pai e de Jesus perdão dos pecados. Não foi sem querer, gente. Foi tudo premeditado. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Porque o Pai e o Filho e o Espírito Santo queriam o perdão dos nossos pecados. Eles queriam demonstrar a graça de Deus, a misericórdia de Deus derramada em Cristo Jesus. Ele fala assim, verá a sua prole. Algumas versões vai dizer, verá a sua posteridade. Isso aqui é muito significativo para nós, porque a gente sabe que Jesus não teve filhos. E que ele não teve descendentes de sangue. E a gente vai pensar, tá, mas então Isaías está errando no que ele está dizendo. Porque ele não deixou nenhuma linhagem sanguínea. Mas a questão aqui são discípulos espirituais, como eu e como você. 2000 anos depois, a gente pode estar aqui, a gente pode dobrar o nosso joelho diante de Deus e falar, eu sou discípulo de Cristo. Jesus, no madeira, e ele diz assim, ele vai ver a sua obra. Versículo 11. Ele verá a luz e ficará satisfeito. Eu tenho isso na mente que quando Jesus estava lá e quando ele diz está consumado, é exatamente isso. Está feito, está feito. Aquilo que eu vim fazer. Jesus não veio só nascer e habitar no meio de nós. Ele não veio só dar um exemplo bom para nós. Ele não veio ser um ser evoluído. Jesus veio para morrer. Ele sabia disso. Foi predito 700 anos antes. E muito antes, se a gente pegar lá Gênesis 3, o proto-evangelho, nós saberemos que lá está sendo dito isso. Que o descendente de Eva pisaria a cabeça da serpente. E ela morderia o seu calcanhar. Foi da vontade de Deus que tudo isso fosse cumprido. E Jesus olharia para isso até os dias de hoje e se daria por satisfeito. Nós somos aqueles que chegaram à vida por meio da morte de Cristo. Se hoje a gente pode dizer assim, olha, nós nascemos de novo e nós temos uma vida nova, não é porque você fez alguma coisa. Não pode se orgulhar disso, é porque Jesus fez. Porque Jesus fez. Nós não fizemos absolutamente nada. No versículo 11 ele diz, depois do sofrimento de sua alma ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. O meu servo justo justificará muitos. Justificará muitos. E aí a gente volta naquele mesmo assunto da paz. Por que há paz? Por que nós temos paz com Deus? Porque o servo do Senhor, o servo sofredor, nos veste com a sua justiça, não havendo mais condenação. Pois ele pagou o preço, ele cumpriu a justiça de Deus. Cumpriu-se a justiça de Deus. O nosso pecado, a gente precisa ter isso bem claro, o nosso pecado não foi esquecido, gente. Deus não pegou a conta e rasgou. Alguém precisou pagar a conta. Pagar a conta. Só que essa conta foi paga pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Ela não foi esquecida. Foi paga. Teve carimbo que foi paga. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes. No versículo 12. Pela sua magnífica obra, Deus o exaltou. E a gente volta lá para o início da canção. A mais alta posição. Ele será muitíssimo exaltado. Ele vai ser cheio de sabedoria, engrandecido, elevado. Ele vai dividir os despojos da vitória com o servo. É isso que Deus fala. E no final ele diz, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Não há caminho, como a gente sabe do Abismo Ligado, nós não construímos uma ponte de volta. A gente não tem meios para fazer isso. Mas Cristo é o intercessor, ele que faz ponte. Ele que liga o abismo entre nós e Deus. Ele que traz paz. Ninguém se compara a ele. Ele precisou sofrer para isso. Ele precisou morrer. Ele precisou assumir o nosso pecado, se sacrificando por amor a nós. E pensando nessas coisas, que eu queria convidar você a olhar para a Páscoa de uma maneira um pouco diferente nesse ano. Para justamente desfrutar da Páscoa com o que Cristo fez por nós. E o meu convite não é para que você chegue só no domingo da Páscoa e pense nisso. Mas começa a partir de agora. O que Cristo fez por você?
Sabe aquelas canções do servo que eu comentei antes, alguns versículos de Isaías, ou até mesmo Isaías 52, 53. Leia constantemente, tenha isso na cabeça de você. O servo sofredor, a luz do mundo, a promessa viva se cumpriu. Cristo Jesus, aquele que se fez pecado por nós, aquele que nos trouxe a paz, morreu por nós para conquistar tudo isso. E eu queria, antes de terminar, eu queria convidar você aí que você está sentado, baixa a sua cabeça e medita sobre isso que nós falamos até agora. E quando eu digo meditar, gente, tenha em mente o que Cristo fez por você. E diga a Ele o que você fará ou se derrame diante dele com o coração quebrantado e contrito. Seja um momento para você abrir o seu coração para Deus e confessar os seus pecados, entregar a sua vida, as suas falhas, para que Cristo seja o seu Senhor. Entregue os seus pecados a Deus, confesse, confie em quem Cristo é. Enquanto isso, eu vou ler Isaías 52, 13 até o 53, 12 novamente. Pense sobre essas palavras, porque elas são palavras de Deus para nós, palavras de vida eterna. Vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como um homem. Não parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele. Pois aquilo que não lhes foi dito, verão, e o que não ouviram, compreenderão. Quem creu em nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias. E a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. O Filho para morrer em nosso lugar. Obrigado, Senhor, porque o teu servo sofredor tomou o peso da nossa cruz, Senhor. Nós somos gratos, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor é bondoso, Deus. A tua misericórdia dura para sempre.
Senhor, obrigado, porque nós não tínhamos chance alguma. Obrigado, Pai, porque Tu enviou o Teu Filho para sofrer o peso do nosso pecado, para nos trazer justiça, nos fazer justos como o Senhor é justo, nos fazer santos como o Senhor é santo. Nós Te damos graça, Senhor. Nós agradecemos eternamente a quem o Senhor é, pelo Teu plano perfeito, pela redenção que nós recebemos em Cristo Jesus. Exaltado seja o nome de Jesus Cristo. Senhor, que possamos engrandecer o Teu nome e nos 4 cantos da terra. Que não tenhamos vergonha do Teu Evangelho. Que não tenhamos vergonha porque Cristo morreu na cruz. Uma cruz dolorosa, vergonhosa, humilhante. Mas que essa seja a razão da nossa esperança. Uma esperança que não se desfaz, Senhor. Que essa seja o motivo da nossa alegria, Senhor. O motivo pelo qual todas as manhãs nós acordamos, respiramos. Nós Te damos toda a honra e toda a glória, Senhor dos céus e da terra, pela Tua salvação. Seja o Senhor, seja o centro das nossas vidas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém.